Então, falar sobre essa abordagem, né, da pedagogia de Reggio Emília é a gente ver e entender que há um romantismo muito lindo, né, em tudo isso. O próprio Loris, ele reconheceu que a criança ela é a protagonista, né, de todo o seu aprendizado. Então, essa pedagogia ela foi criada, né, em cima desse protagonismo. A proposta, ela defende assim a educação baseada no escutar, no acolher, né, no observar a criatividade, na investigação. E a gente fica se perguntando, né, é uma abordagem que é admirada no mundo inteiro, né, onde que a gente consegue encontrar as críticas, né, dentro de tudo isso. Primeiro ponto é uma abordagem. É uma experiência que na Itália a gente já viu que deu certo e dá certo, e ela é reflexiva, né? Só que a gente precisa entender que para o nosso país, vamos dizer assim, a realidade é outra, né? Então, a aplicação dentro da realidade das nossas escolas, a gente vai encontrar, sim, alguns desafios, algumas limitações, né, para poder executar essa abordagem. E um dos principais desses obstáculos a gente encontra na superlotação das salas de aula. A gente vê hoje aí uma liberação de colocar no ensino fundamental, numa sala, 40 alunos, com uma professora. E aí vem a pressão também, né, dos professores com seus planejamentos. E aí o professor precisa ter a atenção individualizada, né, desse método, dessa abordagem, porque a abordagem de Reggio Emília, ela visa o individual da criança. Então, o professor tem 40 alunos na sala e ela precisa abordar um comportamento, né, levar um ensinamento para 40 crianças de forma individual. E aí tem a pressão do planejamento, aí tem uma criança que não consegue compreender a outra. Né? Existe um número muito elevado, né? Um professor acaba tendo a dificuldade para poder oferecer essa atenção individualizada, de desenvolver os projetos investigativos e respeitar o tempo, entendeu, de aprendizagem de cada criança. Eu cheguei a citar, né, sobre o planejamento, e é muito importante porque é um ponto crítico e intenso, né, sobre a parte pedagógica, a questão do planejamento. As demandas burocráticas, elas têm sido muito impostas para os professores. E muitos profissionais precisam cumprir esses conteúdos de forma obrigatória, preencher relatórios, seguir calendários rígidos e atender às cobranças que vêm da administração, né? Seja ela de rede privada ou da rede pública. Isso reduz o tempo do professor, né, que aí acaba dificultando mais ainda de ter aquela atenção individualizada. Então, isso acaba diminuindo esse tempo do professor. E aí, observar as crianças e desenvolver os projetos livres, né, no aspecto fundamental da abordagem regiana, acaba sendo um pouco meio que só um sonho, né, e não consegue colocar a prática, né? E a prática pedagógica, então, dessa forma, acaba ficando mais acelerada, né, mais conteúdo, e afastando-se mais dessa proposta, a proposta original de Reggio Emília. A gente não pode deixar também de colocar, né, dentro dos pontos que dificulta, a parte da inclusão. A gente vê aí os números que estão aumentando, né, cada vez mais, de alunos sendo matriculados nas escolas, e a gente vê salas aí de 30 alunos com 8 atípicos, e tendo só uma professora e muito mal um apoio, né, para que possa auxiliar esse professor.
E esses alunos atípicos, eles também precisam da atenção individualizada, né? E aí, a inclusão, ela é extremamente importante, ela é necessária, porém, muitas escolas não possuem os profissionais de apoio suficiente para que essa abordagem possa acontecer. Eu não posso esquecer também de falar da formação adequada dos professores, né, para essa abordagem. Lá na Itália, eles têm um método de graduação diferenciada, diferente, é por etapa. Aqui a gente faz tudo num período e depois a gente faz só a pós-graduação. Lá na Itália, faz por etapa. Cada parte leva 3 anos, é um pouco mais longo, né? A graduação na Itália. E toda a rotina de graduação, todo o período, ela é focada nessa pedagogia do acolhimento. Infelizmente, aqui no Brasil, não são todas as escolas que estão preparadas para seguir, né, com essa abordagem. Vale ressaltar que a criação dessa abordagem na cidade de Reggio Emílio foi mediante a uma cidade devastada, onde tinham crianças sobreviventes de guerra, né? E pós-guerras eles tiveram que mudar essa cultura de educação. Pais que precisavam trabalhar, reestruturar a cidade, né, e manter, né, todo um comportamento delicado de uma criança. E eles se preocuparam muito com relação a isso. Como que a gente pode dar continuidade à educação ou dar uma nova educação para essas crianças após terem presenciado situações muito tristes, deprimentes, e encontrar o seu lar desse jeito, né? O lar do jeito que está. E aí as famílias, né, elas, com todo carinho e amor, pensaram, vamos fazer com que elas consigam, né, entender a forma de como educar de forma própria. E aí foi aí que eles viram que a criança, ela é o protagonista do aprendizado. Então, é como se o professor, né, o aluno e a criança são 3 pessoas dentro da sala de aula. Então, são 3 pessoas responsáveis pelo seu aprendizado. No caso, a própria criança, né, ela é o seu protagonista. Então, nesse momento aqui, eu vou falar que aqui na realidade do nosso país, né, a gente não consegue ter apoio de todos os professores junto às escolas parceiras que a gente tanto sonha, né, em ter para a nossa escola. A participação das famílias é um dos pilares importantíssimos dessa abordagem, né? Nem sempre acontece de maneira afetiva aqui no nosso país, entendeu? Eu acho que cada um pode ter uma experiência em particular de falta de apoio, né, de um pai, de um de seus alunos. E em Reggio Emília, os pais participam ativamente, na verdade, né, na vida escolar de cada um de seus filhos. Colaboram com projetos, participam, né, dialogam com os seus filhos, com os professores, né, acompanham realmente o desenvolvimento da criança. Entretanto, muitas famílias brasileiras enfrentam jornadas longas, né, porque o trabalho é árduo, a cultura é diferente, financeiramente falando também encontra-se uma dificuldade para poder também chegar junto aos projetos. Nós não temos um governo que dá esse suporte para as famílias, né, para que eles possam também, vamos dizer assim, se tornar parceiros, né, dos professores de escola. É claro que a gente encontra pais que chegam juntos, mas isso não é num coletivo, né? Isso é um caso ou outro, entendeu? Também existe pouca valorização do processo pedagógico,
né, que leva os pais a priorizarem as atividades tradicionais. Tem muitos pais, na verdade, ainda, que apoiam aquele método do senta aqui, beabá, B com A, né? E tem muitos pais que não concordam com só a questão do filho sentar e pintar, né? Levar para uma área externa e assim ensinar. Pais não valorizam, alguns pais também não valorizam essa abordagem. Lá em Reggio Emília, as escolas, as salas de aula, elas não se baseiam em mesas e cadeiras. Tem toda uma estética para que essa abordagem possa funcionar. Existe até uma sala de aula que dentro da sala praticamente é um jardim, né, onde as crianças ali dentro da sala conseguem ter o contato com a natureza e aprender ali junto com a natureza. No nosso país, as escolas, né, não conseguem ter, né, esse tipo de estrutura. Então, a gente tem uma desigualdade estrutural, né, dentro de sala de aula. Muitas escolas enfrentam a falta de recursos básicos, né? A infraestrutura precária, a ausência de materiais pedagógicos, espaços são inadequados para poder fazer certas atividades, né? E algumas instituições até você vai encontrar, mas volto a falar, não é no geral. É um caso ou outro, né? Faltam itens essenciais como ventilação adequada. Gente, a ventilação é algo tão básico que é necessário, faltam nas escolas, né? Brinquedos, materiais artísticos, enfim. E como os professores, como que eles podem, né, fazer essa abordagem se eles mesmos não têm um espaço próprio, específico, para que isso aconteça? Durante a sua graduação, eles já não têm essa preparação. E aí, quando chegam em sala de aula, eles não encontram o espaço, a estrutura, para poder aplicar de forma eficiente, né, de forma adequada. E aí, eu vou concluir com o seguinte, uma reflexão que leva a gente até pensar um pouco, né? A pedagogia de Reggio Emília pode ser comparada a uma linda canção que atravessa fronteiras e toca profundamente o coração de quem escuta. Mesmo não tendo nascido em nossa realidade, essa abordagem encanta educadores brasileiros da mesma forma que uma música emociona, nos envolve sem precisar ser nossa para nos transformar. Ao ouvirmos uma canção bonita, somos naturalmente convidados a cantar juntos, sentir sua melodia e permitir que ela desperte a emoção dentro de nós. Assim também acontece com Reggio Emília. Essa abordagem não surgiu em nossas escolas, não partiu da nossa cultura educacional. E muitas vezes parece distante das dificuldades enfrentadas diariamente pelos professores brasileiros. Ainda assim, ao conhecermos sua proposta baseada na escuta, na sensibilidade, na valorização da infância e no protagonismo da criança, sentimos o desejo de fazer parte dessa melodia pedagógica. É impossível não se emocionar ao perceber o brilho nos olhos das crianças quando elas são respeitadas em suas múltiplas formas de expressão. Mesmo diante de salas lotadas, excesso de planejamentos, falta de recursos, poucos apoios pedagógicos e baixa participação familiar, muitos educadores continuam tentando cantar essa canção dentro das escolas brasileiras. Talvez a melodia não saia perfeita como na sua origem. Talvez existam ruídos, interrupções e limitações, mas ainda assim ela ecoa. Ecoa no professor que tenta ouvir mais a criança, no planejamento que abre espaço para a criatividade, no ambiente organizado com carinho e nas pequenas experiências que valorizam a curiosidade infantil. A beleza da pedagogia de Reggio Emília está justamente nisso. Ela desperta a esperança. Assim como uma música consegue afagar o coração em dias difíceis, essa abordagem lembra aos educadores que a infância merece ser vivida com sensibilidade, imaginação e humanidade.
E mesmo que nem sempre consigamos aplicar essa proposta em sua totalidade, seguimos tentando cantar seus versos dentro da realidade que temos, porque acreditamos que toda criança merece ser vista como potente, criativa e cheia de linguagem para se expressar. Não existe o ensinar na educação infantil, existe o viver. Existe o viver, o fazer, o experienciar, né? O concretizar as coisas. É isso que existe na educação infantil. As 100 linguagens da criança. Loris Malaguzzi. A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de brincar e de falar. 100. Sempre 100 modos de escutar, de se maravilhar e de amar. 100 alegrias para cantar e compreender. 100 mundos para descobrir. 100 mundos para inventar. 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens e depois 100, 100, 100. Mas roubam-lhe 99. A escola e a cultura separam a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e não falar, de compreender sem alegria, de amar e de se maravilhar só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir o mundo que já existe e de 100 roubam-lhe 99. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe, enfim, que as 100 não existem. A criança diz: ao contrário, as 100 existem.